A saúde no Brasil pré-colonial. Componentes: Francisco Wagner de Brito Viana, Reinan Cavalcante Damasceno e Valentina Almeida Bandeira. O período pré-colonial foi a primeira fase do que chamamos de colonização do Brasil, e estendeu-se de 1500, quando os portugueses chegaram ao país, até 1534, quando foram criadas as primeiras capitanias hereditárias e um novo sistema para ocupação do Brasil foi desenvolvido pelos portugueses. Nessa época, a preocupação com o desenvolvimento da área da saúde no Brasil era praticamente nula. Não havia infraestrutura, e quem precisava buscar auxílio geralmente recorria a pajés, curandeiros ou boticários, que viajavam de maneira informal e sem qualquer planejamento público. Portanto, no período pré-colonial brasileiro, não existia um sistema de saúde concreto para atender às necessidades da população. À medida em que se deu essa etapa de exploração do território do Brasil colônia pelos portugueses, houve bastante intercâmbio cultural e troca entre esse povo e os diversos povos indígenas. Mas esse processo teve diversos malefícios, e entre eles, um bastante relevante foi o trânsito de doenças entre territórios distintos. Os portugueses trouxeram doenças da Europa que não existiam aqui, o que causou um grande problema para a saúde da população, já que os nativos não tinham imunidade para combater essas enfermidades, além de não terem conhecimentos acerca da transmissão e tratamento dessas novas doenças. Essa situação causou um grande colapso na saúde, pois milhares de indígenas morreram. Inclusive, importante pontuar que houve momentos depois em que o desenvolvimento de epidemias foi utilizado como estratégia para dizimar indígenas. Juntaram-se então doenças como a malária e a doença tropical, até então desconhecidas pelos europeus, com doenças trazidas por eles, em que se destacam a peste bubônica, a varíola e a cólera. Agora iremos verificar como eram os principais métodos de saúde no Brasil antes da colonização e como diversas culturas contribuíram para o tratamento de doenças. Naquela época, o Brasil era um lugar onde diferentes culturas se encontravam, incluindo índios, colonizadores europeus e africanos. Cada uma dessas culturas trouxeram os seus próprios métodos de cuidado à saúde. Para a maioria da população, o acesso à assistência médica era limitado a práticas tradicionais como rezas, feitiços e uso de plantas e ervas nativas. Os pajés entre os índios e os curandeiros entre a população negra desempenhavam papéis fundamentais no cuidado com a saúde. Além disso, os jesuítas trouxeram da Europa técnicas médicas disciplinares e o conceito de isolamento para o tratamento de doentes. Práticas essas que gradualmente se espalharam. Os portugueses, por sua vez, estabeleceram as primeiras Santa Casas de Misericórdia no Brasil, começando com São Vicente em 1543. Essas instituições sociais eram frequentemente associadas à Irmandade de Caridade, compostas por pessoas mais abastadas, e desempenhavam um papel crucial da expansão dos cuidados médicos no Brasil colonial. Dessa forma, a diversidade cultural e a coexistência de diversos métodos de tratamento de doenças moldavam a história da saúde médica no Brasil antes da colonização. A saúde, naquele período, era fortemente influenciada por crenças, práticas e conhecimentos variados criados em um cenário fascinante da história da medicina brasileira.